Senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal que nos acompanha de forma presencial e através das redes sociais, boa noite. Dando início ao trabalho da sessão, peço à primeira secretária que faça a leitura do quórum regimental. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, uma boa noite. Estão presentes para esta sessão os vereadores Claudino Dias de Lara, Eli Stefanello, Emanuel Andrigo Uffi, Francisco Rossoni Neto, Marcos Jandrei, Marili Scott Bloemer, Maicon André Ruela, Paulo José Borges Cardoso, Paulo Zaquete e Volmir Reis. 10 vereadores presentes, está faltando o vereador Ney Adair. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Verificada a existência do quórum regimental e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão extraordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura de Corbélia. Convido, na verdade, o vereador Claudino para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O Evangelho de Jesus Cristo narrado por Mateus. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguires e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Prosseguindo a sessão, coloco em votação a ata da primeira sessão extraordinária, realizada no dia 6 de fevereiro de 2023. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovada a ata da primeira sessão extraordinária de 2023. Passamos agora para a leitura do expediente recebido. Peço à primeira secretária vereadora Marili que realize a leitura das comunicações recebidas pela Câmara. De expediente recebidos, temos somente a justificativa do vereador Ney, que está de atestado médico. Obrigado, senhora primeira secretária. Passamos, então, para a leitura do dia, com a leitura do sumário das proposições que deram entrada nessa Casa de Leis. Requerimento 02/2023, de autoria do vereador Claudino Dias de Lara. Ementa requer informações referente ao local onde o Parque de Máquinas está localizado no município de Corbélia. Indicação número 4/2023, de autoria do vereador Eli Stefanello. Ementa indica ao Poder Executivo que determine ao setor competente para que verifique a possibilidade de instalar uma rotatória na Avenida Rio Grande do Sul, no cruzamento com a Rua Açucena. Indicação 05/2023, autoria do vereador Eli Stefanello. Indica ao Poder Executivo que determine ao setor competente para que seja realizado o procedimento de alargamento da ponte do Rio Rancho Mundo e na ponte do Rio Melissa, localizada na linha Samambaial, e também a recuperação da ponte que liga a Vila Nova Nazaré
para o Rancho Mundo. Requerimento de moção de aplauso, em reconhecimento ao desempenho profissional da secretária de Educação, Silvia Scott Pinto. Essas são as proposições da leitura do dia para hoje. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Passamos, então, agora para a ordem do dia. Peço para que faça a leitura das proposições incluídas na ordem do dia. PLO 003-2023, de autoria dos vereadores Paulo José Borges Cardoso e Volmir Reis. Altera o inciso 1º do artigo 6º da Lei Municipal número 1165, de 13 de julho de 2022, que dispõe sobre a regularização das edificações construídas em desacordo com as leis municipais 775, 777, 780, de 9 de agosto de 2012 e dá outras providências. A Câmara Municipal decreta, artigo 1º, esta lei prorroga o prazo para o protocolo do pedido de regularização de edificações construídas em desacordo com a legislação municipal. Artigo 2º. O inciso 1º do artigo 6º da Lei Municipal, número 1165, de 13 de julho de 2023, para a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. De 360 dias, a partir da publicação desta lei, para o protocolo do pedido de regularização. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Senhores vereadores, a Lei Municipal número 1165, de 13 de julho de 2023, teve origem no projeto de lei número 11 de 2022, cuja ressalva a necessidade de preencher uma lacuna na legislação urbanística que permitisse a regularização de edificações sem licenciamento municipal. Com a legislação, foi concedido ao proprietário interessado o prazo de 180 dias a partir da publicação para realizar o protocolo do pedido de regularização. O citado prazo se encerrou em 9 de janeiro do corrente ano. Contudo, ainda percebemos grande procura de interessados para a regularização nesses primeiros dias após o encerramento do prazo. Na medida em que os imóveis, até então sem licenciamento, passam pelo processo de regularização, aperfeiçoam o serviço público e promovem o desenvolvimento urbano municipal, consideramos necessário o atendimento desta demanda. Vale ressaltar que, por parte do Poder Executivo e de seus órgãos, a ausência de ações ativas e ou orgânicas de publicização da possibilidade de regularização por prazo determinado foi fator contribuinte relevante para a existência dessa demanda a ser atendida. A prorrogação do prazo pretendida pela presente proposição supre o caráter formal do atendimento. Contudo, ainda demandará do Poder Executivo diversas ações para instruir e informar a população dessa possibilidade, desse benefício e principalmente do seu caráter temporário. Por conta disto, esperamos contar com a especial atenção dos nobres vereadores para concluir com a aprovação deste simples, todavia importante projeto de lei para a nossa comunidade. Corbélia, 26 de janeiro de 2023, vereadores Paulo Borges Cardoso e Volmir Reis. Esse projeto já foi para as comissões e tem parecer favorável de todas as comissões, senhor presidente. Obrigado, primeira secretária. Coloco o projeto em discussão, dando preferência aos respectivos autores. Vereador Nene. Senhor presidente, nobres vereadores,
Esse foi um pedido que a população nos procurou, empresários da cidade que não têm ali o seu bem regularizado perante a administração municipal. Aí. Na questão, além de pedir a prorrogação de 180 dias, pedimos também, uma das partes muito importantes que não foi acontecida no passado, é a divulgação dessa lei, que possa, sim, as empresas e as pessoas do nosso município, que possa, sim, ser regularizado o seu bem. Obrigado, senhor vereador. Ainda em discussão, preferência, vereador Paulo. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas presentes hoje aqui, casa cheia, homenageado da noite, seja bem-vindo. Ex-vereadores, hoje temos a honra de contar com a presença do ex-vereador Pazete, Varela, e todos os demais presentes aí, Neri Trentin, nosso amigo, Davi, os servidores do município presentes aí. É uma honra contar com a presença de todos. Para ver que você é importante, Paulinho. Encheu a casa hoje. Esse projeto, como falou bem o vereador Nene, faltou, na realidade, divulgação. A gente divulgou, na medida do possível, aqueles casos que a gente sabia de pessoas que dependiam de regularização desses imóveis, e não só empresários, como pessoas, às vezes, que têm só um terreninho lá e construiu uma casinha e acabou não cumprindo todas as normas, muitas vezes até por falta de conhecimento. E fica com aquele imóvel sem poder fazer um financiamento, na hora de vender é uma dificuldade. E são muitos, tem muitos casos aí que podem ser regularizados. Assim como todos os municípios fazem, aqui também foi feito. E faltou, sim, a divulgação dessa possibilidade para as pessoas regularizarem seus imóveis. Até estava conversando com o vereador Marquinhos hoje, ele mesmo comentou que muitas pessoas têm procurado agora, depois que a lei deixou de surtir efeitos. Foi por 180 dias, na verdade já foi um prazo curto, talvez faltou para a gente aqui uma melhor concepção do projeto e termos já feito uma emenda lá no começo que valesse por um ano, por exemplo. Mas eu acredito que agora, com 6 meses que a gente aprove esse projeto e que se faça uma divulgação, né, eu acredito que o município tem condições e tem interesse de fazer essa divulgação de todas as formas possíveis. Temos hoje aí N possibilidades de divulgar algum projeto, vai levar ao conhecimento da população essa possibilidade e essas pessoas vão poder, sim, regularizar seus imóveis e resolver um problema aí que vem preocupando, na verdade, essas pessoas. Então, a gente pede o apoio de todos aí na aprovação desse projeto e esperamos que, dessa vez, aí, o Poder Executivo divulgue de verdade para que surta o efeito que realmente deve surtir. Obrigado, senhores. Obrigado, senhor vereador. Continua o projeto em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação nominal. Senhor vereador Claudino Dias de Lara. O meu voto é sim. Senhor vereador Valmir Grondfeld Reis. Senhor presidente, meu voto é sim. Senhor vereador Eli Stefanello. Senhor presidente, é sim. Senhor vereador Paulo Zachetti. Meu voto é sim, senhor presidente. E o vereador Emanuel Andriguf também voto sim. Senhor vereador Paulo do Raio X. Eu voto sim. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Eu voto sim. O Ney não veio. Senhor vereador Marcos Edson Jandrei. Meu voto é sim. Senhor vereador Maicon José Ruela. Repete, por favor. Sim, senhor presidente. Muito obrigado. Senhora vereadora Marilis Clotic Blanner. Sim, senhor presidente. Declaro aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento 01/2023, de autoria dos vereadores Francisco Rossoni Neto e Volmir Reis. Requer informações referente aos valores mensais que o município gasta de pagamento de função gratificada aos servidores municipais. Os vereadores que subscrevem no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis, respeitosamente requer, nos termos do artigo 181 do regimento interno,
que o chefe do Poder Executivo determine aos setores competentes para que sejam fornecidas as informações ora solicitadas referente aos valores que é gasto por mês de função gratificada dos servidores municipais. Justificativa. Os vereadores justificam que é necessário agir com transparência e veracidade, portanto, requerem relação contendo informações referentes aos valores que o município gasta mensal de pagamento de acréscimo à função gratificada. Desta forma, solicita ao Poder Executivo que esteja encaminhando a este Poder Legislativo as informações solicitadas. Vereadores Francisco Rossoni Neto e vereador Volmir Reis. Coloco a matéria em discussão, senhores vereadores. Professor Chico. Senhor presidente, nossa vereadora, todos os vereadores aqui presentes, boa noite. E muito boa noite a todos os que já foram nominados e estão presentes aqui conosco na sessão e aos que estão nos assistindo aí pela internet. Senhor presidente e nobres vereadores, o presente requerimento tem um objetivo muito claro na justificativa, que é que nós queremos saber hoje qual é o montante pago às funções gratificadas. O objetivo central nosso é saber o valor, o montante, e muitas vezes, como ocorreu numa determinada situação, para que nós possamos opinar junto ao Executivo também, o porquê não se flexibiliza a questão da função gratificada, como, por exemplo, quando nós tivemos os 14,9 de aumento do magistério não concedido, e por que não se flexibiliza em cima das funções gratificadas e faz o pagamento dessa questão? Por que não faz esse jogo, esse trabalho em cima? Nós temos funções gratificadas mencionadas aí por outro vereador aqui numa outra sessão, que supera o salário, só a função gratificada, supera o salário de muitos pais de família aqui. Temos funções gratificadas que, quando o cidadão recebe o 13º aqui, supera um ano de salário de algumas famílias. Então, a gente não é contra a função gratificada. Mas, muitas vezes, quando não é concedido um reajuste para uma categoria e se percebe que existe uma classe A de trabalhadores dentro da prefeitura que é blindado qualquer tipo de comportamento quando se vai falar sobre a questão salarial desse pessoal, eu acho que é interessante que nós possamos ter esses números aqui para a gente poder opinar junto ao Executivo, para que o Executivo possa, de repente, entender que o que esses trabalhadores têm de especial, que não pode ser feito um trabalho diferente. Do tipo assim, eles não podem ficar 2 ou 3 meses sem receber uma parte, para que seja concedido o montante total de reajuste para uma outra categoria? Só uma pergunta que eu deixo no ar. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam sentados, e os que discordarem, que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação 03/2023, de autoria do vereador Francisco Rossoni Neto. Indica ao Executivo Municipal que gestione junto à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos para que viabilize urgente melhorias e manutenção nas ruas e na quadra de areia do bairro Jardim Nova República. O vereador que subscreve no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, ao senhor prefeito de Corbélia, que gestione junto à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos, de realizar obras de melhorias, manutenção e revitalização nas ruas e na quadra de areia do bairro Jardim Nova República. Justificativa. O vereador justifica que este é um pedido urgente dos moradores locais, considerando a situação precária em que se encontra o referido bairro, onde as ruas estão com muitos buracos,
como mostra as fotos em anexo e que já está dificultando a passagem dos carros e podendo ocorrer acidentes. Deve ser feita a manutenção, reparos e conservação das ruas. Rua Antúrio, Rua Humberto de Alencar, Rua Castro Alves. E também indica a manutenção e melhoria na quadra de areia que fica localizada no bairro, pois necessita de revitalização de modo geral, como troca de lâmpadas, troca de areia e etc. A conservação e manutenção das ruas e estradas do município é de responsabilidade da Prefeitura do município de Corbélia. Diante do exposto, pede providências para solucionar o problema para que a população daquela localidade seja brevemente atendida. Vereador Francisco Rossoni Neto. Obrigado, senhora primeira secretária. Coloco a indicação número 3, 2023, em discussão. Professor. Essa indicação aqui, ela chega pela terceira vez. É uma... Eu não vou dizer assim que ela é uma cópia das outras, mas ela é o mesmo assunto sendo tratado. Já conversei com o secretário, já conversei com o prefeito, já conversei com todas as pessoas que estão na responsabilidade de dar alguma resposta. Olhando aqui, né, imaginando que eles estejam me assistindo, não sou eu que estou pedindo, é a população daquele local. São aquelas famílias. Se não pode fazer um trabalho completo, expliquem por que não e digam por que não, nem o mínimo necessário, que é explicar o que leva aquela região de Corbélia, que é o BNH, o bairro Jardim Nova República, a ser praticamente, completamente desassistido pela nossa gestão atual. E assim, e quem acha que eu estou exagerando, tem as fotos junto anexado e faz uma visita. São 3 ruas, 4 com a rua de cima, vai lá e dá uma olhada e veja o exagero. Se é exagero. Converse com as pessoas e pergunte. Hoje eu não estou morando lá, mas os últimos 3 mandatos, 4 mandatos de prefeito, aquele local de Corbélia está completamente desassistido. Então, a gente tem que saber o que nós, lá do BNH, estamos fazendo de errado. Sei lá se foi feita alguma lei que eu não conheço, que aquele pessoal lá, nós não pagamos impostos, alguma coisa diferente. Tem que ter uma explicação que justifique o porquê, nem uma lama asfáltica, nem a operação tapa-buraco, absolutamente nada. Tem que ter uma justificativa. Se não consegue, se não dá conta, explica por quê. Então, essa indicação aqui, ó, nem precisaria chegar no papel. Nem precisaria chegar aqui. Mas eu trago até aqui, para que nós possamos expor e que todos vocês, hoje estamos eu e mais 9 aqui, vão até lá e conversem com as pessoas. Não é uma questão política, é uma questão social. Uma questão de que cada um de lá, na hora que compra um pacotinho de arroz, um pacotinho de sal, está pagando imposto igual todo mundo. Eu acho que está na hora da gente parar de querer asfaltar os lugares que só tem os chegados, os companheiros de época de campanha. A gente tem que fazer para toda a população. Então, essa indicação aqui também é uma indignação daquele pessoal, que me cobram semanalmente, porque eles me conhecem e me respeitam, e sabem que eu vou chegar aqui e trazer a voz deles. Muito obrigado, senhor vereador. Permanece em discussão. Senhor vice-presidente Claudino Dias de Lara. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, população que hoje nos prestigia, aos 2 ex-vereadores aqui, o Ademir Pazete e o Barella, e a população que nos acompanha em suas casas. Meu boa noite. Professor vereador, eu lembro-me muito bem, quando aqui nós assumimos em 2021, eu e o senhor fomos naquele bairro, no BNH. Evidentemente, eu conheço todos os bairros da nossa cidade, estou sempre nos bairros conhecendo, não só lá, como a maioria dos bairros estão precisando de uma manutenção.
mas a indicação hoje do senhor foi direcionada ao BNH, aquele bairro. Tenho certeza absoluta que aquela população merece tanto quanto qualquer outro bairro, professor. Uma quadra abandonada, que poderia estar em perfeito uso, né? Hoje nós temos homenageado aqui o Paulinho, que pertence ao esporte, poderia estar se usando para tantos tipos de esporte lá. Um salão, conheço bem aquele salão, já trabalhei naquele salão lá, que poderia estar sendo utilizado pelas mulheres, pelo social, fazendo algo. As ruas, no final de 2021, teve um morador lá, que eu conheço quase todos, falou, eu vou plantar uma bananeira aqui no meio do asfalto. Mas a gente cobra, sabe, vereador? A gente cobra, a gente sabe a realidade de muitos locais aí que está precisando, a gente conversa com os secretários, o secretário de Ação e Obras, secretário social, enfim, todos os secretários a gente cobra também, a gente cobra de administração, mas está bastante devagar. Mas aquela população, não é dizer assim para elas que elas não podem perder a esperança. É a nossa responsabilidade, enquanto vereadores, cobrar a administração, cobrar o nosso executivo. É nós, enquanto vereadores, buscar soluções, cobrar os secretários, ver de onde que nós tiramos um recurso daqui, um recurso dali. Concordo plenamente com o senhor, professor. Tem tantos asfaltos sendo construídos, vamos olhar para aquela população que tanto precisa também. Pode ter certeza absoluta que a sua indicação, acho que se foi feito 1, 2, 3, 4 vezes, eu sempre falo assim, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nós temos que cobrar. Eu mesmo já coloquei 3, 4 indicações em uma só, para ver se surte efeito. Para finalizar, eu sei que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas vou fazer um pequeno comentário. Lá mesmo, eu pedi um quebra-mola. Desde o início, desde quando eu entrei. E o senhor que fez esse pedido para mim, os dois senhores, pedi 2 quebra-mola lá, um no BNH e outro naquela rua que sobe lateral lá, que eu não sei como que chama aquela rua. Os 2 senhores que pediram quebra-mola para mim, os 2 quebra-mola, os 2 já morreram. Infelizmente, um morreu o mês passado. Totalmente apoiado a sua indicação. Obrigado, senhor vereador. Continua a discussão. Vereador Paulo. Bom, eu quero ser totalmente favorável à indicação do professor Chico. Semanalmente eu passo, não só naquele bairro, mas em todos os bairros da cidade, pelo menos um dia por semana eu dou uma passada para ver todas as situações. E esse final de semana, por coincidência, eu observei com mais cuidado aquelas ruas lá e realmente está precisando sim. Está precisando e urgente de uma atenção antes que piore. Daqui a pouco são panelas lá e daí cada vez deteriora mais. Eu costumo dizer que a gente tem que dar uma atenção especial para os bairros, porque é lá que mora a maioria da população, né? Então, as pessoas têm que chegar em casa e encontrar um ambiente agradável para descansar, para ter um bem-estar. Quanto à quadra, eu até comentei com o professor Chico agora, ele me falou que o Marquinhos Andrei confirmou que realmente o terreno é do município, está em nome do município, aquela quadra, que até um tempo atrás havia uma polêmica de quem que era aquilo, se podia, se não podia investir. Sendo do município, é óbvio que pode, sim, e deve fazer um investimento naquele local, pois é um local que pode servir como lazer, pode servir como reuniões para aquela comunidade, para muitas questões. O vereador Claudino falou que nós temos que pedir, e nós aqui, quando se trata de obra, nós só podemos pedir, podemos solicitar, implorar, mas nós podemos fazer mais, sim, podemos sim. Talvez não seja o caminho mais fácil, mas além de a gente tentar buscar algum recurso aí com os deputados, com os nossos representantes, e indicar, eu vou buscar esse recurso, eu estou trazendo esse recurso, vai ser colocado naquele local, para que realmente aconteça. É uma das possibilidades que se tem. Outra possibilidade, que até surgiu agora, vem com muita frequência para cá
os pedidos de autorização para financiamentos, né? Eu acredito que nos próximos anos vem de novo. O município tem capacidade de endividamento, mas pelo que eu estou sabendo, o município está sem dinheiro. Então, para fazer o investimento, vai ter que buscar um dinheiro de fora, sem dúvida nenhuma. E o que a gente pode fazer, a hora que vir um pedido de financiamento, é sentar com o prefeito e negociar uma parcela disso para resolver uma situação que está precisando, e como é o caso dessas ruas lá do BNH, né? Então, eu sugiro que, acredito que venha, não sei se virá, mas eu acredito que venha, assim, daqui a pouco, algum pedido de financiamento aqui, a gente possa sentar e tentar direcionar parte desse recurso para aquele bairro e atender aquela população. E sou favorável, sim, à sua indicação aí, professor Chico. Muito obrigado, senhor vereador. Pedindo licença para fazer um comentário sobre a moção. A gente sabe que a gente tem o regimento interno e ele, né, diz assim que a gente não pode ficar repetindo, né, algumas indicações. Nesse caso, professor, sinta-se à vontade para repetir quantas vezes for necessário, tá? A mesa ali, ela está disposta a ajudar. Na verdade, o regimento, inclusive, ele está errado. Ele deveria ser, você não pode repetir até que o problema se resolve. Então, parabéns pela indicação mais uma vez. É o terceiro ano que eu venho acompanhando, seguidamente o senhor colocando, falando, lutando, pedindo, e nada é feito. É bem complicado. Infelizmente, a gente não pode vincular, né? A gente tem que fazer um pedido. A gente não consegue vincular um financiamento a determinada obra pública. A gente consegue fazer um pedido. Então, a ideia do Paulo também é excelente, né? Fazer a gente consegue colocar obras, né? A gente não consegue destinar o local específico, mas a ideia é muito, muito bacana. Vamos lembrar dela a hora que chegar. A gente tem também algumas outras ferramentas, segurar alguma coisa ou outra. Vamos trabalhar em prol desse bairro aí, por esse período de tempo que a gente ficar aqui na presidência. Muito obrigado. Continua a discussão? Não havendo discussão, coloque em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Desculpa. Requerimento de moção de aplauso. Em reconhecimento ao desempenho do atleta Paulo Luiz Medeiros, Paulinho Corbélia, nas modalidades de futebol. O vereador Eli Stefanello apresenta à Câmara Municipal de Corbélia, nos termos do parágrafo único do artigo 175 do Regimento Interno, requerimento escrito de moção de aplausos e congratulações, propondo a presente homenagem em favor do jogador de futebol amador Paulinho Corbélia. Assim, o presente requerimento tem por objetivo demonstrar reconhecimento desta Casa de Leis, que representa a população do município de Corbélia, pelo destaque obtido na prática desportiva nas modalidades de futebol, nos eventos esportivos, nos quais participou com relevante destaque nas décadas de 70, 80 e 90. Portanto, na atuação do atleta nas modalidades de futebol, Paulinho Corbélia se destacou no meio esportivo, contribuindo para promover o bom nome da cidade de Corbélia e de sua população, graças ao significativo destaque alcançado pelo desempenho impecável como atleta em âmbito regional e estadual por suas atuações nas modalidades de futebol nos anos 70, 80 e 90. Edifício da Câmara Municipal, 12 de janeiro de 2023, vereador Eli Stefanello. Justificativa. O cidadão homenageado é o senhor Paulo Luiz Medeiros, cidadão corbeliense mais conhecido pelo nome Paulinho Corbélia. Nascido em Nicolau Vergueiro, na data de 7/5 de 1960, que na época era distrito do município de Marau, Rio Grande do Sul, e que hoje é município. Sendo filho do senhor Adroaldo Lourenço de Medeiros, em memória, e da senhora Iracema Subtuts, que atualmente reside no bairro Jardim Nova República, em Corbélia. O ex-atleta, ora homenageado, é pai de Paula Medeiros e avô de João Rafael e Davi Augusto. Desde cedo, o jovem Paulo Medeiros gostava de jogar futebol, atividade esportiva que praticou com significativo destaque pelas performances em quadra, no futsal e em campo, no futebol de campo, durante um bom tempo.
Vindo do estado do Rio Grande do Sul, sua família fixou domicílio no município de Corbélia no ano de 1969. No ano de 1975, se mudou para Cascavel, onde residiu até o ano de 1981. Então, em 1982, retornou para Corbélia e, em 1987, deixou Corbélia para ir trabalhar e atuar como atleta no município de Marechal Cândido Rondon, retornando para Corbélia no ano de 1988. Assim sendo, que seja lida a bibliografia feita pelo próprio homenageado, na qual relata alguns dos feitos esportivos nos quais ficou conhecido como Paulinho Corbélia. Portanto, se pleiteia que a presente proposição seja submetida à apreciação e à aprovação para permitir a concessão da honraria que ora se propõe, para enaltecer a pessoa do cidadão corbeliense homenageado como forma de incentivar o atleta que, por meio de bons exemplos, contribui para estimular a prática esportiva saudável do atletismo. Paulo Luiz Medeiros, conhecido como Paulinho Corbélia, filho de Adroaldo Lourenço de Medeiros e Iracema, nascido no município de Marau, Rio Grande do Sul, no dia 7 de 5 de 1960. No ano de 1969, veio residir no município de Corbélia. Como toda criança na época, seu único divertimento era jogar futebol nos campinhos de terra, pois na época não existiam escolinhas, jogos escolares, nem os jogos da juventude. Aos 14 anos, veio então meu primeiro título como jogador da equipe do Palmeirinha, em um torneio da Semana da Pátria. No ano de 1975, nós mudamos, eu juntamente com minha mãe, para residirmos na cidade de Cascavel. Foi lá então que encontrei o professor Eloy Kruger, aonde fui convidado para participar pelas equipes do Santa Cruz Futsal Juvenil, também pelo Café Piquiri Futebol de Campo. Fui tricampeão pela equipe de Santa Cruz do Campeonato Cidadino e bicampeão pela Copa Gilberto Maia, campeão juvenil pelo Café Piquiri Futebol de Campo. No ano de 1978, fui campeão pela equipe da Super Lages Futebol de Campo, aonde a nossa equipe se tornou o Juvenil do Cascavel Futebol Clube, jogando até o ano de 1981. Após esse ano, voltei para Corbélia, aonde disputei a primeira Taça Tarobá de Futsal e a equipe de Corbélia ficou em 4º lugar e eu fui o artilheiro da competição com 24 gols. No ano de 1982, fui campeão da primeira Copa Tarobá de Futebol Suíço pela equipe da Protector Comercial Corbélia. No ano de 1985, fui tricampeão do Campeonato Cidadino de Futsal de Cascavel pela equipe da Gráfica Tuicial. Neste mesmo ano, fui também bicampeão do SESI, Jogos Industriais do Paraná, também pela Gráfica Tuicial. Em 1987, fui trabalhar e jogar na cidade de Marechal Cândido Rondon, onde fui campeão do Campeonato Municipal de Futsal. Conquistei também o título de campeão armador de futebol de campo. No ano de 1988, retornei novamente para o município de Corbélia. Neste mesmo ano, fui campeão da primeira Taça Bianca pela equipe Depósito de Madeira de Assis Chateaubriand. Foi várias vezes campeão nos campeonatos de futsal de Corbélia e também futebol de campo. E em 1993, fui vice-campeão paranaense pela equipe do Tuiuti Futsal. Em 1997, fui vice-campeão paranaense de futsal pelo Cascavel Futsal. Em 1998, fui campeão pelo Cascavel Futsal, aonde encerrei minha carreira como jogador. No ano de 2008, comecei a exercer a função como auxiliar técnico pelo Corbélia Futsal, onde disputamos a chave prata pelo município e fomos campeões. Também disputamos por 2 anos a chave ouro do Paraná de futsal. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Coloca a matéria à discussão, dando preferência ao autor. Senhor presidente, vereadora, demais vereadores, homenagearam desta noite Paulinho Corbélia e os que também nos acompanham através da televisão legislativa. Dizer que é uma satisfação, uma alegria poder homenagear
esse jogador que quanto representou bem Corbélia em todo o nosso oeste do Paraná e até mais longe. Neste período onde eu fiz campanha para o deputado federal Nelsinho Padovani, em 10 municípios, quando a gente se apresentava que era de Corbélia, eles falavam, mas e o Paulinho Corbélia mora lá, craque de bola, jogava muito, decidiu partidas. E aquilo é uma satisfação, as pessoas lembrarem que o Paulinho Corbélia sempre estava sendo a referência, as finais, fazia os gols, era um artilheiro nato. Então isso deixava marca, porque o que faz o gol no futebol é o que destaca, porque além de jogar bem, ele fez o gol. E aquilo sai no jornal, na entrevista. E o nome do Paulinho Corbélia ficou aí por muitos anos em toda a nossa região oeste, Guaraniaçu, Laranjeira, que é mais longe ainda, que já não é mais região, já é sudeste, até em Curitiba, certa vez, perguntaram, Paulinho Corbélia, como é que está? Então, é muito bom, porque o esporte é vida, o esporte é alegria, o esporte é entretenimento, e tira e ajuda as crianças, os adolescentes no nosso dia a dia, e também um exemplo das pessoas, se não chegar até lá e não conseguir ser um jogador profissional, mas na sua vida, no cotidiano, vai fazer muito bem a mente, o corpo, e o esporte realmente contribui muito para o desenvolvimento do nosso município. Então, deixo aqui meus parabéns e vou comentar mais quando eu for usar a tribuna. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continue a discussão. Vereador Paulinho. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando de casa, aos vereadores, a vereadora Marili, e principalmente as pessoas que estão aqui presentes. Meu boa noite especial a vocês, aí aos ex-vereadores aí, o Pazete, o Barella, e em nome deles, cumprimento a todos que estão aí presentes, e em especial ao nosso querido aí, então, Paulo Luiz Medeiros, o Paulinho Corbélia, né, Paulinho? Eu lembro que, acho que foi o ano passado, ou no início desse ano, a gente fez uma confraternização entre as duas famílias Tebaldi e as duas famílias lá ali no Sapucaia, né? Aí veio várias pessoas, o Paulinho estava apitando e veio falar comigo, Paulinho, tem que fazer uma homenagem para esse homem. Daí eu falei, Paulinho, que tal? Daí ele falou, não, acho que o Eli já está mexendo. Então, quero parabenizar o Eli aí por ter essa iniciativa, de te parabenizar. E depois de tudo que foi falado aqui, falar de você é chover no molhado. Mas quero dizer que para nós, corbelienses, com certeza é um orgulho, principalmente para nós vereadores hoje, é um orgulho poder estar te homenageando uma pessoa aí que eu acompanho desde o tempo de Cascavel, quando eu morava em Cascavel, assistindo aí os jogos transmitidos aí pelo Jorge Guirado, né, Paulinho? Falava muito do Paulinho e eu tinha orgulho realmente de ter o mesmo nome que eu, né? Então eu falava, poxa vida, o Paulinho lá tinha aí uma curiosidade de conhecer. Quando eu cheguei em Corbélia, eu falei, vou lá realmente para parabenizar o Paulinho pela granditude que ele é aqui para o nosso município. Então, parabéns a você, parabéns à tua família e parabéns a todos os teus amigos que acompanham, que eu sei que são incansáveis, estão sempre aí incentivando o Paulinho, como sempre. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continue a discussão. Passo a palavra ao vice-presidente Claudino Dias de Lara. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, agradecer ao Erli, né, por lembrar, por essa homenagem merecida ao Paulinho Corbélia. Paulinho, eu acho que foi no final da década de 80, eu morava ainda na Barra Bonita. Lembro-me muito bem até hoje, não com detalhes. Eu acredito que, não sei qual idade eu tinha naquela época, por isso que eu falo que eu acho que foi na década de 80. Era noite, umas 8 horas da noite. Estava na casa da minha professora, na época, Gerta, Gisele Rupelato, evidentemente com meus amigos lá, e estava passando um jogo de Cascavel e não lembro qual outro time, e você estava lá, nunca mais esqueci, porque a gente, como gostava de futebol, raramente a gente assistia uma televisão, e sempre falava Paulinho Corbélia, e você jogava muito, e a gente sempre queria se espelhar em alguém que jogava,
a gente vivia jogando naqueles futebol, naqueles campos de terra. Então, Paulinho, hoje tive o prazer de jogar futebol com você, por isso que eu falo, puxa vida, daquela época eu te admirava, de coração mesmo, de fé mesmo, eu te admirava. E hoje tive o prazer de jogar bola com você, de bater de futebol, enfim. Você, acredito que não só para mim, como para muitos jovens naquela época, foi uma referência. Então, parabéns, sucesso. Você é um cara batalhador, você é um cara que merece. Só posso dizer assim que te admiro muito. Parabéns pela homenagem merecida. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Vereador Paulo. Bom, eu costumo falar que a moção de aplauso é uma homenagem que a gente tem que fazer para pessoas que fizeram alguma coisa realmente pelo município, que levaram o nome do município de uma forma boa, de uma forma... perdão, antes disso, cumprimentar o ex-vereador Gilberto, que acabou de chegar também, a gente já cumprimentou os outros, seja bem-vindo. E a gente tem que fazer essa homenagem pelo que se fez, pelo que se faz, não pelo que se tem. E você é o exemplo claro disso. Eu não tive o prazer, não tive a oportunidade de acompanhar a tua carreira como jogador de futebol. De canastreiro eu tenho acompanhado agora. Ruim de canastra pra caramba, ruim de ganhar dele. Mas de futebol não. Eu cheguei em Corbélia, a tua carreira já estava, como foi falado as datas aqui, estava encerrando. Mas a gente ouve falar. Como foi falado aqui, a gente, onde for, a gente ouve falar do Paulinho Corbélia, de forma boa. Como uma pessoa que levou realmente o nome de Corbélia para Paraná todo aí. E eu me sinto então honrado, apesar de não ter visto, presenciado esses seus feitos no futebol, me sinto honrado de estar aqui hoje aprovando essa moção de uma homenagem para uma pessoa que realmente merece. Então, parabéns, Paulinho, além da nossa amizade, além do convívio que a gente tem no dia a dia, eu também sou um admirador do que você fez aí nessa carreira de futebol e, como eu falei, coisas boas. Então, parabéns e uma homenagem realmente justa para quem merece. Continua em discussão. Senhor vereador Nene. Senhor presidente, pessoas que nos acompanham por essa casa. Paulinho, fico feliz de fazer parte dessa gestão aqui nessa Câmara, onde podemos aqui lhe homenagear nessa noite. Dizer, Paulinho, que pude fazer parte de um pouco dessa tua trajetória dentro do esporte, né? Desde mais ou menos de 78, a gente também participou muito disso aí, e a nossa família também junto com você há muitos anos atrás. Dizer que me recordo duas questões dentro do esporte que me marcou na minha vida. Uma foi a Copa do Mundo de 82, onde tivemos a maior seleção do nosso país, que foi 82. E a outra coisa que nos marcou, Paulinho, que eu estive lá nessa noite, foi a Copa Tarobá de Futebol Suíço. Eu estive lá naquela noite. Foi a maior seleção que Corbélia já teve. E eu estive lá assistindo e vendo esse seu grande feito que pôde trazer o título para o município de Corbélia. Então, você está de parabéns e falar do Paulinho como pessoa aí, como um exemplo para o nosso município dentro do esporte. Meus parabéns. Obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Vereador Marquinhos. Senhor presidente, vereadora, vereadores, também não poderia deixar de parabenizar o Paulinho pelo bom exemplo no esporte. Sempre representou o nosso município da melhor forma possível, né? A gente acompanha ele, é uma pessoa querida do nosso município, sempre fazendo o melhor para a nossa população. Então, parabéns a você, seus amigos, sua família, sucesso nessa nova empreitada que você tem, representando sempre bem o nosso esporte. Parabéns, Paulinho. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade.
Concluídos a matéria da ordem do dia, os vereadores que pretendem fazer suas manifestações pessoais já podem se inscrever para fazer o uso da tribuna. O vereador Maico solicitou sua saída antecipada devido a problema de saúde familiares. Maico, o senhor está liberado. Convido o vereador professor Chico para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, nossa vereadora, todos os vereadores, e principalmente aos que estão nos assistindo aqui presencialmente, os já nominados e os demais, muito boa noite mais uma vez. As pessoas que estão nos assistindo aí pelas redes sociais também, muito boa noite. Dizer para vocês que é um prazer, é uma honra poder contar aí com vocês participando da nossa sessão e, de certa forma, aqueles que o fazem, sempre contribuindo, nos cobrando e fazendo com que o nosso mandato se estique o máximo possível no sentido de que possamos desenvolver a nossa função da melhor forma possível. Primeiramente ao Paulinho Corbelli, ao Paulo Luiz Medeiros, parabéns. Eu estou há um tempo em Corbélia já, mas não é tempo suficiente para eu dizer que acompanhei a sua trajetória. Mas eu vou usar para ti aqui a frase de um filme que eu assisti, um filme da Idade Média, que diz o seguinte: quem realiza um grande feito será lembrado até mesmo por aqueles que não o conhecem. Por quê? Porque as pessoas vão contando. Então eu te conhecia antes mesmo de ter sido apresentado para você. Sabia que você existia, sabia do teu feito, da tua trajetória aqui. Então os parabéns e essa moção aqui que o Eli está, parabéns também pela iniciativa, é o mínimo que deve ser feito pelas pessoas que levam o nome do nosso município. E eu digo para você que é muito merecida, ainda mais quando se trata do esporte, vários outros setores, vários outros feitos, claro que tem o seu grau de importância também, cada um no seu momento, mas eu penso no esporte como você vende uma ideia sem ter noção do que está vendendo. Claudino aqui mesmo mencionou, admiração faz com que algumas pessoas queiram fazer parecido, não igual, parecido. Você jogava bem, representou bem. Algumas pessoas, de repente, passam a praticar o esporte justamente para tentar jogar. Por que muitas vezes, em períodos de campeonatos de esporte, sei lá, Copa do Mundo, alguma coisa assim, mais pessoas passam a praticar? Porque assistem e passam a se encorajar, a se entusiasmar em querer jogar. Não para se tornar igual, mas porque vê que é bacana, aquilo lá é satisfatório. E temos aqui o nosso professor de Educação Física ali, que não me deixa mentir, que o esporte é quase tudo. Em termos de saúde, é fundamental. Então, a gente vende a ideia de todo um trabalho coletivo, né, que é participar de uma modalidade ou de qualquer tipo de atividade esportiva, mas também você traz aí uma possibilidade de nós estarmos com o esporte, tirando a garotada daquele sedentarismo e para uma vida um pouco mais prática, mais útil. Parabéns, meu amigo, e digo para você, que orgulho de ter você representando aí nossa Corbélia, tá bom? Uma outra questão que nós agora há pouco comentamos aqui, apresentamos um requerimento aqui sobre as funções gratificadas. Eu gostaria de deixar bem claro a quem está nos assistindo que não há, e repito o que eu falei o ano passado aqui sobre essa questão, não há um preconceito com função gratificada. As pessoas, sim, precisam, é necessário que algumas pessoas exerçam essas funções e que recebam um diferencial no salário. A questão é quando nós temos indivíduos de função gratificada, por exemplo, sendo considerados o funcionário elitizado
do nosso município. Ele é blindado. Então, nós temos que tomar um cuidado que nós temos funcionários em todos os níveis, escalões do município, com o mesmo nível de importância. Aquele que ganha o menor salário, aquele que ganha o maior salário, do que seria o prefeito sem todos os demais aqui. Então, nós temos que valorizar do mesmo tamanho. Aí nós vemos o pessoal da MEI, até tem uma indicação aqui para que se valorize mais, né? Para que se faça um estudo. Já já nós vamos ter alguém apresentando uma indicação dessa natureza. A questão da MEI é uma outra situação, mas nós estamos pedindo a somatória de quanto que as funções gratificadas recebem hoje do município para que nós possamos opinar. Opinar, sim. E por que não reduzir um pouco? Alguns não vão gostar? A filosofia do trabalho público já é muito claro. Servidor. Servidor não é para servir enquanto escravo da servidão, mas é para servir enquanto funcionário público. Não é para ser um funcionário elitizado, como nós vimos sendo apresentado até mesmo por um colega de trabalho aqui, funcionário acumulando aí quase R$20 mil entre salário e 13º no final do ano. Enquanto algumas pessoas levam um ano inteiro para ganhar tudo isso. Então, será que essa função gratificada é justa? É para isso que nós estamos aqui, é para expor. E quem não gostou, infelizmente, tem que fazer um exame de consciência e parar para pensar um pouquinho que nós vivemos em sociedade e também, quando nós pensamos que somos melhores que os outros, vamos ligar o botãozinho do cristianismo aqui e ver se nós estamos sendo justos. Com relação ao bairro Jardim Nova República, o BNH, algumas pessoas, de repente, já estão até... Na hora que eu começo a falar desse assunto, ficam com raiva de mim. Não tem problema. Eu não vim aqui para ser aclamado. Eu vim aqui para apresentar os problemas do município. Algumas pessoas às vezes falam, a função do vereador é legislar e fiscalizar. Eu sei, mas por que os vereadores apresentam tão poucos projetos? Porque os projetos são apresentados a partir das demandas do município. Se não há necessidade de projetos, nós não vamos apresentar projetos. E pronto. Agora, a fiscalização, ela é tão útil quanto um projeto. E a fiscalização, ela está sendo muito necessária. Por isso, eu coloquei a questão do BNH, o Jardim Nova República. 2021, eu apresentei o problema, não resolveram. 2022, no começo do ano, apresentei o problema, não resolveram. Estamos aqui em 2023, eu e todo o pessoal do Jardim Nova República que me cobrou, mais uma vez, expondo a questão. Então, assim, o Paulo já deu uma sugestão do que é possível ser feito. Eu espero que o Executivo tenha uma sugestão bacana, mas aquela sugestão que não venha dizer depois nós vemos, tem que ser para a população. O que nós vamos fazer? Nós não queremos simplesmente que fique para o esquecimento mais uma vez. Então, e a proposta de cobrar para que seja melhorado aquele todo lá, não é só a quadra de areia. A quadra de areia e o barracão e a casa que tem lá, o salão comunitário, não são de fundamental importância. As ruas, estamos falando do mínimo necessário. Depois, fazer um estudo e ver o que se faz com a quadra de areia. Te garanto que algumas pessoas falam, mas a quadra de areia não se usa. Vai ver lá, é mais fácil você engordar um cabrito lá dentro, umas 2 cabeças de gado, do que praticar esporte naquilo lá. Está pura grama. E não adianta ir lá e cortar a grama, é revitalizar, colocar aquilo lá para funcionamento. Só se estiver em pleno funcionamento que vai se ter uma ideia se é possível ou não usar. Caso contrário, não adianta vir com enrolação. Marquinhos pediu um tempo. Professor, oi. Professor, obrigado pela parte. Só para esclarecimento e complementação, na questão do Jardim Nova República, é um bairro que precisa de melhorias, né?
Algumas melhorias já aconteceu ali, né? Tipo o prolongamento da Jasmim com iluminação, o asfalto que beneficiou ali a toda a estrutura. Tem um projeto de instalação de parquinho para as crianças e logo acredito que está recebendo a iluminação de LED ali no bairro. Tem a questão das ruas, né? Que é necessário, né? Essa revitalização, recap ou melhorias, né? E até o Claudino também pediu algumas ações ali. Então, algumas ações já estão sendo feitas, algumas já foram complementadas, né? Tem um empenho do Juninho na questão das matrículas, que eu te falei, em relação à verbação das matrículas e desmembramento para o município poder fazer algum investimento. Isso aí você poderia estar conversando junto à Secretaria de Obras para ver onde que está essa documentação, se ela já saiu, que daí é possível o município estar recebendo verba para implementar ali no bairro Jardim Nova República. Mas concordo com as tuas colocações e é importante, né, brigar pelos bairros, pela nossa população e fazer o melhor. Mas algumas ações já estão sendo feitas, né, e eu acredito que outras virão aí e vamos cobrando, vamos se ajudando e buscando recursos para ajudar o nosso município. Obrigado aí pela tua participação. Mas a população funciona desse jeito, eu não quero te ensinar a pensar, mas a população gosta de ser informada, né? O senhor sabe disso e eu estou sabendo também. Mas a população, por exemplo, nós marcamos uma reunião aqui, foi feito um documento, um ofício para marcar a reunião com o pessoal. Até hoje de tarde eles não foram convidados, isso aí foi feito ano passado. Então, assim, precisa de um respeito mais importante com a população. Convida a associação comunitária, ou reúne um de cada casa, de cada 10 casas, e explica, está acontecendo isso, porque daí alivia a tensão daquelas pessoas. Eu falei agora há pouco, são pelo menos 3 ou 4 mandatos sem dar uma atenção especial, né? E essa parte que foi feita naquela, está falando ali, na descida ali para Barra Bonita e tal, ali é mais ou menos como você pintar, levantar um muro da sua casa e eu ter um lote do lado. Eu fui meio que para aproveitar, mas o objetivo não foi melhorar o BNH. Não foi o objetivo, o foco não era ali. Então, assim, por acaso foi necessário. Então, assim, a gente espera que convidem o pessoal lá e converse e explique para eles. Porque eu vou estar aqui cobrando. Essa é a minha função. Gente, eu agradeço a todos pela atenção, especialmente as pessoas que me cobram, têm feito o meu mandato não descansar. Essa é a minha função, é para isso que eu vim. Não seria atuante o suficiente se não fosse as pessoas que estão me cobrando, rede social, celular. É isso que eu quero. E a partir de agora, 2023, como eu prometi em final de 2022, a nossa atuação vai ser muito mais incisiva, muito melhor. Por quê? Porque nós já temos a experiência de 2 anos. Nós temos um pouco menos a aprender, muito a aprender, mas com um pouquinho de bagagem. Muito obrigado pela atenção e boa semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, senhor vereador. Convido o vereador Nene para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, pessoas que nos acompanham, novamente, boa noite a todos que estão aqui presentes e que nos acompanham para a nossa TV Câmara. Meu primeiro mandato nessa casa, sempre me preparei para sempre usar essa tribuna, e no decorrer dessa trajetória fui cansando de usar a tribuna aqui para falar sempre para 4 paredes. Mas aproveitar que hoje temos aqui a casa cheia, então comentar, e não me preparei para nada para essa noite, mas comentar simplesmente no ocorrido do que aconteceu hoje na parte da manhã, com alguns vereadores dessa casa, Paulinho, Zaquete e o professor Chico, onde fomos quase apedrejados hoje aqui na parte da manhã, com respeito ao ocorrido acontecido pela nossa administração, de muitas vezes fazer as coisas sem consultar ninguém e sem pedir informação para ninguém e fazer as coisas aí sem a gente saber, sem ter informação, que aconteceu aqui, do Chico falar aqui sobre a questão do nosso BNH. Cuidar também, Chico, que muitos vereadores aqui têm talvez informações privilegiadas e não chega até todos nós. Então isso também nos deixa entristecido com essa administração.
Falar também na questão, um pouquinho antes de eu voltar nessa questão do que aconteceu hoje de manhã, eu preciso aqui enaltecer a nossa secretária de Educação, que tivemos um evento mês passado, onde fomos à Câmara convidados, e lá nessa reunião, perante todos os seus funcionários da educação, a secretária Silvia nos deu o prazer de poder enaltecer a vereança do vereador. Isso é importante, mostrar a importância do vereador, de trazer a população aqui dentro e mostrar o nosso trabalho. Porque hoje o vereador ele é exaltado aí fora, como não se presta para nada e não faz nada. E lá a Silvia teve a humildade de dizer a importância do vereador na educação. O que essa casa pode fazer pela educação, além de trazer muitos recursos direcionados àquela entidade. Então, eu quero aqui agradecer você, Silvia, pelo ato feito e também demonstrar que os seus funcionários deveriam estar aqui dentro também para poder ouvir os vereadores e poder entender o nosso trabalho, para depois não poder o vereador ser tão desqualificado perante a população. Mas vamos voltar aqui na questão do que aconteceu hoje cedo. Certa pessoa do nosso município nos procurou, já com as pedras na mão, xingando e falando que o vereador não valia para nada. Foi essas palavras, né, professor Chico? O vereador não vale para nada e não faz nada. E nós pedimos, mas qual é o assunto? Essa pessoa chegou ali até a chorar, né, Paulinho, professor Chico? Emocionado de ter uma administração ter invadido o entrado em função de uma praça no nosso município, onde devastou aquela praça. Aquela praça ali na frente do posto Schultz, onde nós temos 2 pessoas aqui nessa nossa cidade, onde trabalham na arborização do município, pessoas que fazem com recurso próprio e com o seu trabalho sem ganhar nada. Nós temos 2 pessoas. Essas 2 pessoas também terão que ser enaltecidas aqui nessa casa, por prestar esse serviço, né, a nós, corbelienses. E essa praça, então, ela foi lá devastada, arrancada todas as árvores. Essa pessoa falou aqui hoje cedo, que ela, mesmo que lá a administração fosse fazer o que for preciso ser feito, fosse fazer a melhor maravilha que tenha feito naquele local que vai ser feito, mas nada trará a sombra de novo para aquela localidade, enquanto ele viver. E ele não conseguirá mais sentar e cuidar da praça, onde ele sentava e cuidava todas as vezes da praça. E só aconteceu aquilo porque ele não estava na cidade, ele estava viajando, porque senão ele falou que se deitava na frente de qualquer máquina e não deixava isso acontecer. E aonde o vereador estava? Estava faltando informação para nós. A administração não informa o que está fazendo, o que está acontecendo no município. Nós somos os últimos a ser informados, a população que vem trazer as suas reivindicações, porque a administração não faz isso. É isso que falta. Quero dizer também, com respeito à nossa administração, voltada ao nosso prefeito, Dr. Giovanni, nos meus primeiros 4 anos nessa casa, fez uma administração fora do comum, Dr. Giovanni, está de parabéns. Mas agora está faltando a sua presença. E uma coisa que me afeta muito, eu e a vocês, corbelienses, é a nossa geração de emprego. E eu quero aqui me dispor, junto com o prefeito, temos soluções para isso aconteça diferente. No último censo, agora que está acontecendo no nosso município, parece que a nossa população diminuiu, sendo que a nossa cidade vizinha do lado aumentou, que é Cafelândia, de 18 para 22 mil habitantes, e Corbélia não está alcançando os seus 18 mil habitantes, porque falta geração de emprego, trazer empresas de fora, gente de fora para trabalhar no nosso município, fortalecer o nosso comércio, para que isso possa acontecer. Nós temos a solução para isso, é só nos procurar, e nós queremos ajudar. Não queremos ser uma oposição só de criticar, mas sim de achar soluções para que isso possa acontecer. Seria essa a minha fala nessa noite, senhor presidente. Obrigado a todos. Muito obrigado, senhor vereador. Convido o vereador Eli Stefanello para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, os que nos acompanham através da televisão legislativa. Quero aqui, primeiramente, agradecer o ex-vereador e presidente desta casa, Gilberto de Souza, o Pazete, que é muito chamado pelo Frangão,
nosso vereador Pazetti, como é que está lá em Corbélia, e também o vereador Edson Vianney Varela. Quero aqui também homenageado desta noite, Paulinho Corbélia, sua mãe Iracema, a filha Paula, os netos João Rafael, Davi Augusto e o genro Adir Machado. Também tem o irmão e mais uma tia, e mais parentes que se fazem presente. A gente agradece de coração pela presença e cumprimento aqui também o Nico, que jogou muito ao lado do Paulinho e contra. Cumprimentando o Nico, cumprimento as demais pessoas que se fazem presente aqui nesta noite. O Nene disse que a seleção de 82 foi uma das melhores, ou a melhor para ele, e era um timão. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Cerezo, Sócrates e Falcão, Zico, Serginho e Éder. Se alguém acha que estiver errado, consulta no Google, porque muitas pessoas falam assim, não, ele fala de boca para fora, aí é fácil, ele fala qualquer nome. Quero dizer do Paulinho Corbélia, porque surgiu o nome Paulinho Corbélia. O Cascavel de 80 era Zico, Doquinha, Edivaldo, Lima, Manuel e Valdecir, Moacir, Nelo e Osmarzinho, Marcos Cavalo, Paulinho Cascavel e Sérgio Ramos. Então, eles falavam assim, como é que vão fazer com dois Paulinho? Paulinho Cascavel e outro Paulinho. Então, falou, não, então Paulinho Corbélia. Ali que surgiu o nome Paulinho Corbélia. Paulinho Corbélia é uma pessoa humilde, que jogou muito, a região toda foi sempre aí, sempre todos falando da sua capacidade, do jogador Paulinho, que era acima da média, sempre jogando mais. E o que facilitava muito, né, Paulinho, que era o artilheiro quase sempre, e isso, então, levava a ser artilheiro nato. Então, isso despontava muito. E quantos que acompanhavam aí o Paulinho Corbélia, aquele tempo teve a Taça Tarobá e foi televisionada, e Corbélia foi campeão. Então, o Paulinho Corbélia foi sempre o representante do município de Corbélia, pelo potencial que tinha. O Nico jogou muito contra e também a favor, né, Nico? O Nico não era fraco, não, fechava o gol também. E eu tive a satisfação nos veteranos, pela Mânica. O Paulinho sempre foi meia direita e meia esquerda. Ele jogou de zagueiro, eu de zagueiro central, ele de quarto zagueiro. E o Rancho Mundo estava complicado, porque na primeira rodada tinha ganhado de nós de 5-1. Aí chegou na final, eles já estavam com o churrasco pronto, né, Paulinho? Aí falamos, agora hoje vamos ter que jogar o que tem e o que não tem. Vencemos por 2-1 e se consagramos campeão pela Mânica. Então, é muito satisfatório. Por quê? Porque o esporte ele é algo fundamental para a nossa juventude, porque ele tem disciplina, ele tem discernimento, ele é saúde, ele é entretenimento, ele é família, onde leva o pai, a mãe, o tio, a avó, a primo, o vizinho, ele é de massa, de multidão. E isso quem ganha? Ganha é o município, ganha as famílias, porque dali poucos ficam jogadores de alto nível, mas todos vão ser jogadores, jogar no campeonato amador, no futebol suíço, futsal e diversos outros esportes que nós temos. Então, o esporte é uma bandeira fundamental para que possamos ter pessoas melhores. As pessoas do esporte, pode-se dizer aí, que desempenham melhores as suas funções, porque todos os tipos de exercícios, eles nos ajudam mentalmente e corporalmente. Então, é uma alegria muito grande, porque o Paulinho deixou muita alegria. Dizia o locutor Paulo Roberto, com o Paulinho Corbélia em campo não há placar em branco. Então, é assim que funciona. Paulinho, por isso, que é o craque aqui do nosso município. E ficará, sem dúvida nenhuma, na história do nosso município. E eu fico feliz em poder fazer essa homenagem. Que Deus lhe abençoe a sua família e que você possa aí ter muitos anos de vida com muita saúde, porque o teu nome aí será lembrado por muito e muito tempo. Que Deus abençoe e que Nossa Senhora cubra com o seu manto sagrado. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor vereador. Convido agora o Paulo do Raio-X para fazer uso da tribuna. Bom, novamente, boa noite a todos, em especial ao homenageado. Acho que tudo que tinha para ser falado, não se falou tudo ainda. Mas, realmente, não tenho dúvida que foi falado de coração. Então, o importante é isso. Parabéns, Paulinho. Continue sendo esse cara bacana, esse cara simpático, nota 10, que todo mundo gosta, que é o que a gente leva dessa vida. Parabéns. Eu ia tratar de 2 assuntos, eu vou tratar de 3. Foi falado aqui com relação àquela praça, aquelas árvores. E eu também fui cobrado. É aquela história, a população não sabe, muitas pessoas não sabem o que o vereador pode e o que o vereador não pode. Quais são as prerrogativas do vereador. E muitas vezes as pessoas chegam realmente, e eu não critico, porque nem todo mundo tem a obrigação de saber tudo o que acontece. E a gente acaba explicando, muitas vezes as pessoas entendem, e muitas vezes elas saem achando que a gente está tentando ludibriá-las. E, na verdade, é assim. Nós não temos o poder de impedir uma obra, não temos o poder de definir uma ação do Poder Executivo, a não ser que a gente faça uma lei aqui que proíba, por exemplo, cortar todas as árvores. É muito, muito complicado. Mas eu acho que nós precisamos usar o bom senso. Eu acho que o bom senso é o que baliza os atos. Realmente, quantos anos demora para uma árvore crescer? Em alguns minutos, essa árvore não existe mais. Eu acompanho com a preocupação, inclusive está aqui o Davi, né? Toda vez que alguém pede para derrubar uma árvore, ele analisa, vê se pode, se não pode. E talvez na hora de esse pessoal executar um projeto, analisar melhor, conversar com as pessoas, procurar a vizinhança, porque quem utiliza uma praça? Qualquer um pode utilizar. Mas a maioria das pessoas que utilizam a praça são as pessoas que moram nas redondezas, nas proximidades. Talvez buscar uma informação, pedir uma informação. Na hora de cortar uma árvore, vamos analisar se essa árvore vai fazer falta, se ela está realmente fazendo mal àquele local. Talvez tem 5, vamos tirar 2, deixar 3, plantar outras, a hora que as outras crescerem, vamos tirar essas, porque o calor que está nesses últimos dias, a gente percebe o quanto uma sombra é importante. Então, talvez um pouquinho de bom senso, na hora de executar um projeto desse, venha a calhar, venha a, eu diria assim, ser mais sensato. Gostaria, sim, que daqui para frente, antes de alguém atuar nesse sentido, logicamente, se uma árvore está oferecendo risco para a população, está dificultando alguma situação, vamos tirar, vamos remover, vamos plantar outras. Mas chegar numa praça que está arborizada e no outro dia só tem terra, é um choque. É um choque, a princípio deixa a gente preocupado. E não sou eu o especialista nesse assunto, mas como cidadão, como pessoa que analisa e vê as coisas, e é cobrado principalmente como vereador, eu gostaria sim que se fizesse uma análise mais criteriosa na hora de executar um projeto nesse sentido. Por favor, professor Chico, fique à vontade. Obrigado, Paulo, aí pela parte. Com relação a esse tema, né, eu resgato um pouco daquilo que o vereador Nene estava falando aqui, desse senhor que hoje pela manhã conversou conosco. Ele não vai falar o nome porque não é pertinente expor as pessoas, mas a questão da palavra que o senhor usou aqui agora, bom senso, eu acho que isso é fundamental, porque o que mais me pegou ali não foi o que ele disse. Ele disse o seguinte:
Primeiro impacto foi, vereador, Corbélia não tem vereador. Mas por quê? Tipo assim, depois do bom dia, Corbélia não tem vereador. Mas por quê? Vocês viram o que aconteceu com a praça lá, arrancaram todas as árvores? Falei, pois é, daí a gente vai fazendo aquele trabalho, entendendo que as pessoas também, nem todos sabem que não é função do vereador, de repente, porque algumas pessoas acreditam que prefeito e vereadores sentam aqui na segunda-feira de manhã e decidem tudo pelo mês, e o mês acontece a partir das decisões de vereadores e prefeito, e não é assim, né? Então, assim, isso me deixou chocado, né, quando ele falou, Corbélia não tem vereador. Nós explicamos essa questão, ele compreendeu que não há uma relação direta dos projetos e das atividades do Executivo com o Legislativo, que o nosso papel é de fiscal e de legislação. Tá, ele compreendeu isso aí. Então, claro que nesse ponto eu não fico preocupado. O que me impactou, ele disse o seguinte, falou, vocês sabem que pela idade que eu estou, eu não vou ver essas árvores crescer? Aquilo ali me pegou. Aquilo ali me deixou assim, parecido com a emoção que ele estava. Falou, eu não vou ver essas árvores crescerem. Então, assim, o que deve ser feito? Pelo plano diretor, a gente sabe que algumas espécies têm determinadas porcentagens e acabou. É uma coisa altamente técnica. Então, se segue o plano diretor, ok, você tem um parâmetro. Mas eu acredito que ainda dá para seguir o velho e bom senso. Converse com as pessoas. Ele falou, literalmente, o Neno está aqui, ó, que ele ia se atirar na frente das máquinas. Por que não conversar com as pessoas? Deixa uma ou outra espécie, observando que naquele local específico não tem fiação de luz que vai atrapalhar para dizer, não, justifica por causa disso. Se conversar com o pessoal que está trabalhando, realizando a atividade, todos eles vão ter uma justificativa. Nós não estamos aqui apontando um pecado, mas sim uma falta de diálogo com a população. Conversar com as pessoas, explicar como que vai acontecer, de repente até haveria um convencimento. Mas como não aconteceu, agora quem vai curar essa ferida aí não somos nós vereadores, que não é essa a função nossa. Muito obrigado, Paulo. Perfeito. Então, como eu digo, não sou especialista, mas eu gostaria, peço aí, que se utilize, de repente, o bom senso, pensar duas vezes antes de executar, ou ver duas possibilidades, que talvez seja importante. Mas eu quero não só criticar, eu quero parabenizar também. Eu cobrei muitas vezes aqui, inclusive nessa casa, através de requerimento, através do uso da tribuna, uma ação com relação aos entulhos, à limpeza pública do município. E eu quero parabenizar aqui a equipe, a Secretaria de Viação e Obras, através do secretário Júnior Boivezan, os servidores, os diretores, o Cordeiro, não sei quem são os responsáveis diretamente, mas a todos os servidores que estão executando essa limpeza de entulhos na cidade, que estava precisando. Realmente estava precisando, todo mundo cobrando, a população estava indignada, e não era justo a forma que estava. E eu estou vendo que hoje está acontecendo isso. Talvez a cidade toda ainda não esteja limpa, talvez algumas pessoas que estão ouvindo e assistindo aí essa sessão vão dizer, não, mas ainda não limparam. Mas está sendo feito esse recolhimento dos entulhos. Uma geral está sendo feita no município. Então, parabéns aí pela ação de todos os responsáveis e especialmente os servidores, o pessoal que estão fazendo aquele trabalho que é difícil, é complicado mexer com isso. Mas está acontecendo, e era necessário. Então, gostaria de pedir que isso vire rotina, que cada tempo aí se faça isso, não se deixe acumular mais tantos entulhos, tanto lixo nas ruas da cidade, porque nós temos uma cidade bacana, uma cidade bonita, uma população que merece ter uma cidade bonita, e nos últimos tempos aí a gente estava tendo uma cidade que estava feia, por tanto entulho e tanto lixo aí nas ruas. E finalmente está acontecendo isso. Então, parabéns a toda a equipe. E só para concluir, eu quero dizer que eu estou feliz, muito feliz, de ver a quase conclusão aquele imbróglio, daquela dificuldade que estava acontecendo lá no Jardim Vera Lúcia com relação à rua Aldino Formigueri. Essa foi uma batalha de muitos anos, desde 2018, na verdade, eu tenho cobrado, pedido,
foi uma das primeiras atitudes que eu tive aí, quando presidente dessa casa, e como vereador, no mandato 2017 a 2021, quando a gente foi correr atrás, vamos buscar a forma de resolver aquela situação, buscamos inclusive os proprietários da terra para fazer a doação daquele terreno. O Neri está aí, lembra disso, né? A dificuldade que foi. Depois disso, inclusive, quando o presidente, em 2018, salvo engano, ou 17, acho que 17, no final do ano, quando sobrou recurso dessa casa, a gente negociou, todos os vereadores aqui, conversamos com o prefeito, 18, e deixamos lá um valor que seria para investir naquela rua. E o tempo passou, né? Anos passaram e agora finalmente está acontecendo aquela obra. O Jardim Vera Lúcia é um bairro, eu acredito que o mais populoso de Corbélia, é um bairro que tem que ter atenção da população. Eu sempre procurei buscar melhorias para aquele bairro, assim como eu busquei a revitalização da Avenida Castelo Branco, assim como eu busquei asfalto para as ruas transversais. A primeira etapa dos asfaltos foi eu que fui buscar emenda junto ao deputado para investir no bairro. Como eu falei, no bairro é que mora a grande massa da população e temos que dar atenção para essas pessoas, para eles terem uma qualidade de vida, para eles terem pelo menos uma boa visão de onde eles estão morando. E finalmente, então, aquela situação está sendo concluída e fico feliz em ver que realmente está dando certo, o nosso trabalho valeu a pena. Senhores, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos a essa casa e voltem sempre, a casa de vocês. Muito obrigado, senhor vereador Paulo. Estendo meus cumprimentos ao Paulinho, muito merecida a homenagem, parabéns. Agradeço a presença dos ex-vereadores Pazete, o Barella e o Gilberto de Souza. E concluídos os trabalhos, declaro encerrado a segunda sessão ordinária de 2023 e já convido para acompanharem a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 27 de fevereiro, né? Agora a gente tem o feriado de Carnaval. E então tenham todos uma ótima semana e bom feriado de Carnaval a todos. Paulinho, o senhor está convidado a fazer uso da tribuna.